Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Estamos aqui hoje com o Dr. Gabriel Azevedo Silva. Vai apresentar um caso muito interessante. Eu já tive oportunidade de ver alguma coisa da apresentação dele antes. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar do que vai ser apresentado aqui, que ele vai estar falando de um caso bem complexo, né, mas bem documentado por imagem de ultrassom, termografia, e a gente vai poder discutir algumas coisas, como é que é o método combinado, vendo esse caso como exemplo aqui, que é um caso de oclusão arterial por uso de preenchidor em face. Então, é mais voltado aí para o pessoal que mexe com plástica, com a parte estética. É isso aí, Gabriel? Seja bem-vindo. Isso. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui concluindo esse curso, como já lhe falei, um curso que realmente mudou minha prática do dia a dia. Eu sou ultrassonografista de formação, então minha especialização é na área de ultrassonografia, mas acabou que depois disso... Essa evolução tua, se formou aonde, daí fez ultrassom. Como é que foi esse passo aí antes de chegar no curso aí? Eu sou médico, sou de Manaus, Amazonas, aqui do ladinho, bem próximo. Legal. Nosso aqui. Me formei na Universidade Estadual do Amazonas e aí, na sequência, vim para São Paulo para estudar. Fiz uma residência médica só na área de ultrassom. Eu tinha interesse na área de radiologia, mas eu não queria perder o contato com o paciente. Então, eu fiz uma residência numa escola de 2 anos mesmo, todos os dias, só na área de ultrassonografia de tudo, corpo inteiro. Me formei, tirei meu título de especialista, me apaixonei pela área de ultrassom músculo-esquelético, fiz uma pós-graduação em ultrassonografia músculo-esquelética e intervenção guiada por ultrassonografia. Na sequência, fiz uma outra pós-graduação chamada Medicina Regenerativa, que, na verdade, fala sobre o uso de célula-tronco, de plasma rico em plaqueta, de aspirado de medula para tratar lesões, né? Então, é um tratamento alternativo ali para tratar pacientes com dor. Na sequência, fiz nutrologia para aprender a cuidar do metabolismo dos meus pacientes que tinham dor e que eu queria atender. E aí caí na termografia na sequência. Então, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu vinha de uma área que é puramente anatômica, né? A ultrassonografia é uma área que eu faço um exame, eu vejo se tem uma alteração, eu não tenho, eu emito um laudo, mas apesar de talvez ser a mais funcional das técnicas radiológicas, a gente consegue perguntar algumas coisas para o paciente, entrevistar ele, fazer manobra dinâmica, ainda assim o que baseia o nosso laudo é o achado anatômico. E a termografia veio para quebrar minha mente, assim, para quebrar esse paradigma, porque hoje eu pego pacientes com alterações funcionais e eu faço a ultrassonografia, e eu, particularmente, sou bem bom em fazer isso, mas não acho alterações. Eu vejo pacientes com dor e passo o transdutor em cima e eu não vejo alteração estrutural ali. E eu sei que agora eu entendo que o paciente tem uma alteração funcional ali. Ele está com uma predisposição, ele já tem uma inflamação, mas muitas vezes aquilo não causou realmente uma lesão tendínea, uma lesão articular ou algo do tipo. Então, a termografia veio muito para complementar. Hoje eu não faço mais consulta sem termografia, seja para avaliar o metabolismo do paciente da nutrologia, seja para avaliar a tireoide do paciente que está acompanhando esse cuidado integrativo, seja para complementar os meus exames de ultrassom e meus procedimentos de infiltração para dor. Então, realmente foi um divisor de águas. Que legal. E foi difícil acostumar com o colorido? É muita cor, né? Para quem vem do cinza, né? Do tom de cinza. Eu venho meio tons de cinza, né? E aí pega uma coisa bem colorida. Mas eu lhe digo que o colorido é até melhor. Ele dá mais informações para a gente. Ele dá Você mais não acha informações. que falta redescobrir isso dentro da radiologia? Eu acho que um dia a gente vai chegar nesse ponto aí. Vamos diferenciar a densidade do tecido, a gente bota uma cor diferente para cada um. Uma corzinha para facilitar um pouco mais a interpretação. Facilita bastante. Mas então, bom. Só complementando, até para introduzir a minha aula aqui, porque é uma aula que, se nós formos ver, vai para a área da dermatologia e da cirurgia plástica, né? Vai para a área meio que da cosmetologia, da parte estética. E eu, durante a minha formação de ultrassom, uma das coisas que eu fiz, né, minha esposa trabalhar muito nessa área, foi montar um curso e começar meio que me diferenciar um pouco com a área de ultrassonografia dermatológica. Que é uma área nova,
É uma área super recente, assim, acho que tem 5 anos que vem ganhando alguma força aqui no Brasil, pelo menos. É difícil de fazer, porque você precisa de um transdutor específico para conseguir avaliar a pele, a derme ali. E acabou que por montar um curso nessa área e por ter minha formação e minha esposa também trabalhar com a área de ultrassonografia dermatológica, o lugar que eu trabalho recebe muitos pedidos para avaliação de preenchedores e para avaliação de complicações também, que estão ficando cada vez mais frequentes hoje em dia no dia a dia. E esse foi um caso que eu já estava com algum conhecimento na termografia e consegui documentar e quero compartilhar aí com os colegas que vão assistir. Vamos ver. Os colegas que não são da área, aproveitem aí, porque é uma aula bem didática, é geral, até para quem não é específico da área, né, Gabriel? Pelo menos para entender o assunto até chegar na avaliação termográfica. Fica à vontade. Aí, a aula toda sua. Obrigado, professor. Então, o caso, hoje eu vou trazer um relato de caso, né, para os colegas que estão me assistindo, em que a termografia foi utilizada como um método diagnóstico em um caso de oclusão arterial após o uso de preenchedor na face, tá bom? Então, vamos começar com uma pequena introdução para os que não são da área. Então, hoje em dia, na cosmetologia e na dermatologia estética, se faz muito uso de preenchedores, que são os preenchedores não permanentes, né? Há 10, 20 anos atrás, se utilizavam substâncias que não integravam tecido e elas eram aplicadas e ficavam ali para sempre. Mas desde 96 para cá, e com certeza ganhando uma força muito grande nos últimos 10 a 5 anos, nós tivemos a criação e introdução nesse mercado de alguns preenchedores não permanentes. E desses, com toda certeza, o ácido hialurônico, que é o que foi utilizado no caso que eu quero conversar com vocês hoje, é o principal. Esses procedimentos, numa abertura de Instagram, a gente consegue perceber como eles estão difundidos, né? Teve uma difusão muito grande nos últimos anos dos procedimentos estéticos. Hoje em dia, até mesmo não médicos estão fazendo esse tipo de procedimento na face. E como tudo que aumenta a sua frequência, logicamente, os riscos e as complicações que advêm de um procedimento também vão aumentar. Então, a estimativa de um dos trabalhos era de que aumentou em 300% o uso de preenchedores dermatológicos entre 2000 e 2017. As substâncias ficaram de mais fácil acesso, ficaram um pouco mais baratas, e os preenchedores, de uma forma geral, eles são relativamente seguros. O índice de complicações de um preenchedor é muito baixo, né? E aí tem complicações como reações alérgicas, reações imunes, migração de preenchedor. E uma das complicações mais graves é a que nós vamos falar hoje, que é uma oclusão arterial. Tá? E mais para frente eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Então, abrindo aqui o Google, a gente percebe, né, não querendo julgar, porque a forma como cada um se enxerga é uma forma única, mas a gente percebe claramente que existe hoje em dia algum distúrbio ou algo que faz as pessoas utilizarem esses produtos de uma forma muito demasiada, de uma forma até exagerada, né? Que ficam com feições que não são feições naturais nossas. E isso é o que está sendo difundido hoje em dia e a dermatologia tem crescido muito nessa área. Em uma pesquisa rápida no YouTube, eu trago aqui para vocês um vídeo de até tirei o nome, mas de uma influenciadora digital, em que ela ensina, através de um vídeo do YouTube, o próprio paciente a fazer a próprio preenchedor dela. Ela não é médica, tá? Mas ela ensina o próprio paciente a fazer em casa o uso de preenchedor. E aí a gente pergunta, nossa, se isso já tem complicações na mão de um dermatologista, que é um médico que sabe anatomia, que sabe a técnica, que sabe o plano, o que vai acontecer quando esses pacientes aqui começarem a tentar fazer isso por conta própria? O índice de complicações, com toda certeza, vai aumentar, e eu acho que a termografia tem um papel aqui que nós vamos ver que pode ser relevante em algumas complicações mais graves. O ácido hialurônico ele é um polissacarídeo, então ele é um açúcar, ele está presente no nosso corpo, em pele, sistema nervoso central, vasos, ele compõe o líquido sinovial das nossas articulações, então ele está presente também em tendão, na matriz extracelular. Então é uma substância que imita algo fisiológico que nós já temos. E hoje em dia, com certeza, ele é o mais utilizado, é o preenchedor considerado ideal para tratamento de rugas, tratamento de um envelhecimento da pele, né? E é muito utilizado na região do rosto, porque ele não tem muito volume, né? Ele vem em pequenas seringas, então a gente normalmente não usa o ácido hialurônico para fazer região de glúteo, região de coxa, ele é muito utilizado na face. Ele atua fazendo estabilização, lubrificação e hidratação do tecido e tem propriedades viscoelásticas, são essas as propriedades que, inclusive, fazem ele ser usado também
na área da medicina regenerativa, na área do tratamento de dor, tentando fazer a viscosuplementação de uma articulação, diminuindo o atrito entre as superfícies. Hoje ele é considerado padrão ouro, né? Ou isoladamente ou em combinação com algumas outras substâncias. E ele recebe esse título porque nós já tivemos uma época em que as pessoas aplicavam silicone, nós já tivemos uma época em que as pessoas aplicavam hidrogel, nós tivemos um produto já chamado polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que é um produto que, todos esses são produtos inabsorvíveis, são produtos que no momento que você aplica ali, eles vão ficar para o resto da vida do paciente naquele tecido. E são produtos com muitas complicações, né, por conta disso. O ácido hialurônico não, ele vem como padrão ouro porque ele tem uma duração média ali de 6 meses, escrita em bula, 6 meses a 1 ano. A gente percebe na prática que até 2, até 5 anos ainda pode se ver algum bolsão com ultrassom, mas ele tem um baixo índice de rejeição justamente porque ele integra o tecido e acaba sendo absorvido. Então, o paciente, em outras aplicações, ele não vai mais apresentar aquele produto ali, diminuindo os efeitos de longo prazo dele. Tem uma baixíssima taxa de efeitos adversos, tá? Só que o uso desse produto de uma forma mais acentuada, ele tem gerado uma preocupação com complicações. Porque se há 5 anos atrás, falar de uma oclusão arterial ou de uma complicação por um preenchedor era algo que ninguém praticamente ouvia, hoje nós já temos cursos para falar sobre tratamento de complicações após o uso de preenchedores, por conta do uso, da demanda que tem crescido. E acho que isso é interessante para que todos possam saber, não só o dermatologista, mas eventualmente um dermatologista pode pedir o seu auxílio no diagnóstico de uma dessas complicações. E é então, muito interessante, né, Gabriel? Porque era uma coisa que não se imaginava com o ácido hialurônico. E ele veio assim, agora não vai ter mais complicação, agora vai ser liberado, agora, né? Porque teve muita polêmica no começo, né? E esse caso aí que você vai apresentar é muito interessante porque mostra que realmente mesmo aquilo que é o mais inócuo, vamos chamar assim, pode se tornar um pesadelo se não aplicado de forma correta, né? Sim, sim. Professor, eu diria até mais, quem faz procedimento sabe, só complica quem faz. Às vezes, com a técnica correta, o procedimento ele é feito às cegas, né? A gente não sabe a área da aplicação. Você tem uma noção de técnica e anatomia, mas se o paciente tiver uma variação anatômica, né? São coisas que vão favorecer esse tipo de caso. Então, a face, ela tem as suas regiões seguras e as regiões chamadas de regiões de risco, de alto risco. Então, para os dermatologistas, geralmente eles entendem que a região de dorso nasal, região de fronte, glabela, é uma área de alto risco. E aqui a gente tem uma explicação nesses ramos terminais de artéria carótida interna, né? E aí alguns casos já descritos em literatura de complicação com cegueira após aplicação nessas regiões, infelizmente. Temos algumas regiões ali de risco moderado, né? De médio risco, que seria a região mais periorbital, aqui, periocular, região temporal e região de asa do nariz. E temos as regiões consideradas razoavelmente seguras ali, que seriam a região já do ângulo da mandíbula, região ostomática, região aqui onde nós temos a linha, aqui o sulco lábio-mentual, que para os dermatos é uma região com menor risco. Mas nós vamos ver que o caso a ser discutido, ele foi feito uma aplicação nessa região. E essa foto, às vezes, ela minimiza o risco que o colega vai ter ao realizar aquele procedimento, porque se alguém classificou isso, ele fala, tá, não vou fazer glabela porque é de alto risco, mas vou fazer o mento porque é uma região de baixo risco. Mas mesmo no baixo risco, as alterações, as complicações vão acontecer. Tá? Aqui eu não vou ler isso tudo. Pode falar, professor. Não, desculpa, eu só vinha falar ali. E tem a questão, mesmo abaixo, eu não diria que não tem baixo risco aqui em face, né? Porque você tem nervo facial ali na área verde, você tem o ducto facial, você tem ducto parotídeo. Parotídeo, quer dizer, é profundo, mas tudo tem uma coisa importante passando próximo, né? Professor, como alguém que vê anatomia lá com ultrassom, quando eu dou um curso para dermatologistas, eles se impressionam com a proximidade da parótida com a pele, que na maioria das vezes dá algo entre 3 e 5 milímetros de profundidade. Nossa, a chance de uma cânula atravessar uma parótida e fazer uma parotidite é grande. Ou mesmo de pegar um ducto salivar e causar uma dificuldade com salivação, uma obstrução do ducto. A distância para a artéria facial, às vezes no ponto em que ela está mais superficial, não chega a 1 centímetro também de profundidade. Então a gente trabalha, apesar de ser uma zona verde,
com algumas estruturas que podem ser comprometidas no processo. Tá bom? Aqui, eu não vou me ater a ler isso tudo, esse foi um trabalho que fez uma revisão grande de bibliografia, e ele levantou relatos de caso sobre diversas complicações, para tentar falar em que regiões, quais as complicações mais comuns. Né? Então, a gente vê que na testa e na sobrancelha, 26% das complicações foram graves, incluindo oclusão da artéria retiniana, né? E paralisia do nervo oculomotor. Em região temporal, áreas de isquemia dérmica e diplopia. Região de glabela, 42% dos casos leves, mas 58% como graves, né? Incluindo oclusão arterial com perda de visão, paralisia de nervos motores de olho e necrose de pele. Na região que nós vamos falar hoje, que é o nariz e sulco nasolabial, ela é uma das regiões mais preenchidas, por justamente ser um dos pontos que já tem um sulco ali que, com o envelhecer, com a diminuição de colágeno, com a queda daquela elasticidade da pele, vai ficar um pouco mais marcado. Ela não é uma região 100% inócua, né? A gente percebe que é uma região que pode ter até 20%, 29% de gravidade, nos seus casos, incluindo necrose de pele, perda da visão, paralisia de nervo, neuropatia óptica isquêmica, até uma encefalite por reativação de herpes foi já descrito na literatura, né? Inclusive, e falando aqui sobre essa região, que há um risco de injeção intraarterial aqui, né? E isso seria o que poderia gerar essas complicações maiores ali. E nós já vamos falar sobre isso. Na pálpebra inferior, todas as complicações foram leves, é uma região que aparentemente é mais segura. Em região já mais lateral de bochecha, também todas as complicações leves. Lábios mais relacionados à sensibilidade, dor, palidez ou até mesmo isquemia, e aí a gente fala da proximidade com a artéria labial, tanto labial superior quanto inferior. Na região perioral, a maior parte das complicações foram transitórias, e no mento tivemos alguns casos de necrose, ulcerações e uma parestesia unilateral persistente da língua descrita. Então, esse artigo ele revisou o que pode acontecer, principalmente de alterações, de complicações com aplicação em cada uma dessas áreas. E ele usou principalmente o ácido hialurônico. A maior parte, hoje em dia, por ser muito usado, a maior parte das descrições de literatura são com ácido hialurônico. Então, nós estamos falando do preenchedor do nosso caso. Para os que não têm vivência, né, até para reintroduzir de uma forma mais inicial, a oclusão vascular ela é um evento grave, tudo bem? Então, a gente pode pensar isso em qualquer lugar do corpo. Se a gente oclui uma artéria no coração, o paciente vai infartar. Se ocluir na cabeça, ele vai ter um AVC. E na face, isso não seria algo menos grave. E ele pode acontecer quando o médico, inadvertidamente, faz uso do preenchedor no interior, né, injetado dentro do vaso sanguíneo. Por mais que os preenchedores eles possam ser usados em qualquer camada ali da pele, às vezes no plano já do músculo, às vezes no tecido celular subcutâneo, a gente não quer que ele vá para dentro de um vaso, até porque o objetivo dele é volumizar aquela região. Então, ele tem que ficar ali, ele não foi feito para ir para o restante do corpo. E, às vezes, quando isso acontece, com os preenchedores da dermatologia, que são preenchedores mais coesos, né? Eles são preenchedores que eles adquirem uma forma maior para gerar realmente o volume. E essa é a diferença do preenchedor, do ácido hialurônico preenchedor para o ácido hialurônico viscosuplementador. O viscosuplementador ele é mais líquido, porque a nossa ideia é que ele vá para a articulação toda, lubrifique. O preenchedor dermatológico não, a gente quer coesividade, porque a gente quer formar pequenos bolsões para gerar um volume que diminua as expressões ali, ou as características de envelhecimento da pele. Então, quando esse preenchedor cai em uma corrente sanguínea, uma das complicações que ele pode gerar seria uma oclusão vascular, tá bom? À medida que esses procedimentos aumentam, as complicações elas também vão aumentar, tá? De forma proporcional. E hoje em dia, nós infelizmente temos colegas e temos, né, outros colegas de outras profissões fazendo esse tipo de procedimento e com uma grande inexperiência na área do diagnóstico da complicação e na área do tratamento da complicação. Eu acho que a grande diferença, hoje em dia eu falo, usar um preenchedor, vejo muita gente usando, assim, e não é falando mal, porque nós temos profissionais bons e ruins em todas as áreas, mas o dermatologista faz isso, hoje em dia tem fisioterapeuta, dermatofuncional que faz isso, esteticista que faz isso. E na hora de colocar, teoricamente é algo simples para todo mundo. O grande diferencial dos colegas que eu vejo na minha prática, que me mandam pacientes, é o colega que sabe reconhecer uma complicação e tratar ela prontamente, né? Porque não é um diagnóstico tão simples, é um diagnóstico que depende muito da clínica.
e é isso que vai diferenciar o médico injetor. No Reino Unido, né, está virando algo tão grande que eles já criaram uma comissão para avaliação de complicações, né, e para criar protocolos de tratamento para essas complicações dentro da medicina estética. E eles relatam, né, nesse artigo deles publicado em 2021, que há um aumento de pacientes com eventos vasculares, né? E que os pacientes estão tendo eventos vasculares, não estão sendo reconhecidos como eventos vasculares e estão recebendo um tratamento já numa fase mais avançada, quando já aconteceu a necrose do tecido, quando ele já tem uma lesão de descontinuidade dessa pele. Daí a importância de nós tentarmos validar um método, e aí aqui eu estou propondo a termografia, pode ser esse novo método, como algo que pode auxiliar o colega num diagnóstico mais rápido, né? Não dependendo exclusivamente da clínica. Todos os preenchedores, o ácido hialurônico, ele pode ser preenchido em todos os planos, né? Então, ele pode ser feito mais superficial, mais profundo, mas nunca intravascular. Se há uma lesão, uma oclusão vascular, ela tem que ser rapidamente diagnosticada e tratada, porque tempo é pele. A gente aprende na medicina que tempo é testículo, a torção testicular, que tempo é miocárdio no infarto, né? Que tempo é cérebro no AVC. E aqui eu quero falar para vocês que, na mesma regra, tempo é pele, não é isso? Então, ele precisa ser rapidamente diagnosticado, para que seja rapidamente tratado e que a gente não deixe sequelas naquele paciente ali. Existe um risco, quando se faz uma injeção intraarterial, de ela migrar através das conexões anastomóticas entre o sistema de carótida externa e interna. A gente sabe que esses sistemas existem pontos em que eles estão se comunicando. E quando a gente pensa numa artéria, a gente sempre pensa, eu vou injetar numa artéria, o preenchedor, a substância, ele vai para frente, ele vai na direção do fluxo arterial. Só que a verdade é que alguns estudos já mostraram para a gente que, como se faz uma pressão na hora de se fazer essa injeção do preenchedor, é capaz de você gerar um fluxo retrógrado numa artéria. E é por isso que essas injeções em região frontal, região de têmpora, são tão perigosas. Se ela fosse só para frente, o máximo que eu ia fazer era uma isquemia no sítio de uma supratroclear ou de uma supraorbital distalmente. Mas não, como tem a pressão, às vezes isso forma um êmbolo e volta de forma retrógrada, e já tivemos casos, inclusive, de cegueira, como foi descrito no artigo ali que nós falamos, por conta do uso de preenchedores. E tem muita anastomose, né, Gabriel? Então faz pressão, Exato. não que ela vai até a raiz, mas já entra na próxima anastomose que está ali pertinho. Sim, e já pega também. o fluxo de novo anterógrado, só que na colateral que está ali perto, né? Exato. Então, assim, é uma área que tem sido muito estudada hoje em dia, gente, porque tem complicações graves, né? Complicações irreversíveis, inclusive, se não forem prontamente tratadas. O tempo de sobrevivência de uma retina, digamos que um colega fez uma aplicação e, por um acaso, o ácido foi parar no interior da artéria oftálmica ali, é de 12 a 15 minutos. Então, se não tratado nesse período, já vão ter áreas de infarto retiniano ali dentro. Então, precisa ser algo realmente, o diagnóstico aqui, ele é essencial e precisa ser feito de maneira rápida, tá? Então, o médico tem que minimizar os riscos, né? Prevenir as lesões com uma técnica adequada, mas ele também tem que ter aptidão ali a reconhecer a apresentação clínica e iniciar os protocolos o quanto antes. Então, evitar ao máximo, mas tratar o mais precocemente possível, tá bom? Alguns autores falam que o método de injeção intravascular direta não é o único método que pode fazer uma oclusão arterial ou que pode comprometer a vascularização. Alguns autores já falam que você jogando bolsões de produto do lado de uma artéria, esse bolsão poderia ter um efeito compressivo e isso poderia levar a uma isquemia em determinada região. E também falam que a aplicação do produto com o agulhamento poderiam levar a espasmos vasculares que também levariam a regiões de isquemia naquela face ali. Então, a injeção intravascular não é o único método através do qual isso acontece. Por isso, nós precisamos ficar tão atentos aqui a isso, tá? As alterações de isquemia, como eu estou falando de circulação e sangue arterial, elas geralmente são alterações que acontecem instantaneamente, né? Porque oclui um vaso, a gente pode ver a modificação no tecido, ou dentro de algumas horas, né? O quadro clássico de uma oclusão arterial ele vai acontecer nas primeiras 24 horas do paciente, o que a gente chamaria de uma complicação precoce, bem precoce.
né? Que foi no primeiro dia ali, perdão. E os sintomas são bem variáveis, né? Mas o médico, todo mundo que infiltra, precisa pensar em oclusão vascular a todo instante. Se você está usando um preenchedor, tenha em mente sempre algum grau de suspeita de que pode ser uma oclusão. Uma das coisas que eu vejo muito na prática é paciente queixa de dor na hora do preenchedor, ou o médico vê alguma coisa ficar mais avermelhada, meio eritematosa ou roxa, e eu acho que até numa tentativa de acalmar o próprio coração, o médico, não, isso é um hematoma, não, isso aqui é uma coisa mais simples, essa dor é normal do procedimento. A gente tenta, às vezes, minimizar um pouco do impacto que aquilo está tendo, eu acho que para tentar acreditar que realmente não é nada mais grave. Mas a conduta deveria ser exatamente a oposta, de pensar que aquilo pode ser, porque tratando nas primeiras horas, o resultado, geralmente, ele é muito favorável, tá bom? Então, hoje, como é que se dá o diagnóstico de uma oclusão arterial após o uso de um preenchedor? O diagnóstico é clínico. Todos os protocolos e todos os maiores nomes do mundo, né? A doutora Rimena, Leone Schalk, que trabalha na Europa, que são grandes nomes e falam sobre complicações com preenchedores, falam que a clínica é soberana. Você não deve retardar o tratamento de uma suspeita de oclusão arterial para fazer um ultrassom ou para fazer algum outro exame que você não tenha na mão ali, porque isso vai trazer prejuízos para o paciente. Então, o médico ele precisa estar apto a reconhecer os sinais de uma oclusão arterial. O principal deles é a avaliação do tempo de enchimento capilar. Então, se você está fazendo uma infiltração em determinada região, entenda qual vaso está passando ali e qual área de pele é irrigada por aquele ramo arterial. E nós vamos fazer, né, aquela pequena compressão com o dedo polegar, soltando, e devemos ver a coloração da pele retornando ali num período de pelo menos 2 segundos. Comparar com o lado contralateral é sempre importante, porque geralmente os preenchedores estão fazendo de cada lado, você não vai ocluir as duas artérias faciais ou as duas labiais superiores do paciente. Isso dá uma noção para a gente do que é o normal. A oclusão arterial, ela dói, né? Porque ela está gerando um processo de isquemia. Então, ela vai gerar um início de uma morte celular naquele tecido e vai gerar dor no paciente. Quando se usa anestésico, isso pode ser mascarado, tá? Mas uma dor súbita e crescente durante a realização do procedimento ou uma piora importante da dor após o procedimento devem ser entendidas com a possibilidade de que aquele tecido está sofrendo, né? Até porque essa é uma das únicas causas tão iniciais de dor que a gente pode ter. Um preenchedor, por exemplo, ele pode gerar uma reativação de uma herpes e o paciente apresentar uma dor daqui a uma semana. Só que a dor da oclusão ela é uma dor mais aguda, então ela deve ser valorizada, tá bom? A cor da pele, né? Eu vou já mostrar uma imagem desse artigo do Murray aqui para vocês também. É algo muito importante, porque a nossa pele ela tem um tom, né? Um tom de vascularização, um pouco avermelhado. E se a pele estiver ficando pálida ou muito escurecida, ou com um padrão arroxeado ou mesmo reticulado, que a gente tem no livedo reticular, isso são indícios de que aquela região, algo está dificultando a vascularização. E eu quero que vocês gravem bem essa palavra aqui, que é um padrão roxo, porque no caso clínico vocês vão ver como a paciente referiu a alteração dela pós-procedimento. Ela referiu como um roxinho, né? E aí a gente acha que um roxinho é uma hematominha e está tudo bem. Mas a verdade é que um padrão arroxeado pode ser um padrão de déficit vascular, tá? A gente pode restabelecer esse fluxo sanguíneo controlando os danos ao tecido, tá bom? Quando a gente está nessa fase inicial, que é o padrão de palidez ou um padrão de livedo reticular ali, que eu vou já mostrar para vocês uma imagem de como é um livedo reticular. E quando eu tenho uma necrose que provavelmente será irreversível, eu já vou ter feridas na pele, eu vou ter uma descontinuidade dessa pele. A necrose que eu não consigo mais restabelecer um fluxo e salvar aquele tecido, ela começa com ulcerações, com formação de bolhas, flictenas. E isso indica para mim, possivelmente, que nós estamos chegando tarde demais para tentar fazer o tratamento daquela lesão, tá? Se ela não for tratada, logicamente ela vai progredir, de uma isquemia eu vou virar uma necrose, depois o tecido vai morrer, depois eu vou começar um processo de regeneração e reepitelização e cicatrização e possivelmente até infecção no local em que teve solução de continuidade. Essa tabelinha aqui, ela resume basicamente isso que eu falei sobre as colorações, ele bota alguns estágios em que a gente pode tentar entender quantos dias aquele processo está acontecendo. O estágio 1 seria o de palidez, o 2, o livedo reticular, né, que é aqueles caminhozinhos que a gente vê na pele. O estágio 3 já com formação de pústulas ou flictenas.
O estágio 4 ele coloca como uma fase de coagulação em que tem uma mudança importante de cor. E o estágio 5 seria a nossa escara, já o tecido com aspecto digitalizado e já com presença de ulcerações. E aqui ele traz, do próprio artigo, algumas imagens, tá? Que são legais para a gente ter na prática aqui. Então, primeiro a pele fica com algum grau de palidez, depois ela tem o livedo, e o livedo é essa imagem, né? A gente vê muito livedo na mão em pessoas que têm Raynaud, né? A gente vê aquela trança ali vascular muito bem visível, tá? Aqui na sequência, não dá para ver também da foto, mas seria a formação de pequenas pústulas, a gente vai ver no caso, tá? No final, a mudança para uma cor bem arroxeada da fase de coagulação e, por fim, a formação de uma escara, que seria uma descontinuidade realmente daquele tecido cutâneo ali no local, no sítio em que houve a oclusão vascular. Eu gosto dessas imagens dele porque realmente, se vocês olharem, ele respeita o que seria o território vascular de uma artéria ali. Provavelmente aqui ele está pegando o território que seria da artéria angular, já terminal ali na artéria facial, né? Então, ele respeita, e a localização da lesão, ela sempre realmente é bem localizada naquele território. O restante da face vai estar sem comprometimento algum. Isso é um dos achados aí importantes para a gente. O senhor quer falar algo, professor? Não, eu só fico imaginando aqui na termografia já, né? A gente já fica pensando, como isso vai aparecer ali, e vai ser muito bem definido, como nós vamos ver. O diagnóstico hoje, como eu falei com vocês, a clínica é soberana, e hoje existe uma tentativa, né? Existe um desejo de se criar ou de pesquisar outras formas de diagnosticar isso, que pudessem facilitar a vida do colega médico que está atendendo. Eu sou ultrassonografista de formação, aprendi a fazer ultrassom dermatológico, né? E hoje dou aulas nessa área. Digo que existem vários artigos hoje em dia tentando colocar o ultrassom como nesse papel de método que vai diagnosticar a oclusão arterial, mas ainda como alguém que faz isso no seu dia a dia, eu digo que é algo difícil, porque não existe uma padronização de normalidade para artérias da face, para cada um de seus ramos, para eu dizer se aquele calibre está aumentado ou está diminuído. Será que aquela resistência que eu consigo captar o Doppler pulsado, ela é normal ou será que não é normal? Será que esse paciente aqui tem uma variação anatômica e por isso a artéria dele é pequena? Será que a artéria dele já era maior? Então, eu percebo na prática uma dificuldade de usar o ultrassom como esse método, mas ele tem sido estudado, né? Por quê? Porque ele avalia já outras complicações de preenchedor. Fibrose, migração do preenchedor, coleção de fluido, formação de abscesso, formação de granuloma no local onde foi feito o preenchedor. Então, o ultrassom, por ser uma ferramenta que é capaz já de avaliar esses outros métodos, eu acredito que tem tentado fazer dele também o método diagnóstico para falar sobre oclusão. O ultrassom, para quem não tem contato, então ele tem o modo B, que é aquele modo cinza, né? Que a imagem a gente vê ela com tons de cinza, e ele tem o modo Doppler, que é um modo onde eu consigo avaliar a movimentação de partículas dentro de alguma estrutura. Pode ser uma movimentação porque o paciente se mexeu, mas pode ser uma movimentação por um fluxo dentro de um vaso. E esse Doppler se chama de Doppler colorido, tá? Quando a gente liga o Doppler colorido sobre um vaso, então esse vaso ou se cora de vermelho ou de azul, e aí com isso a gente consegue ver que está havendo um movimento ali dentro e que o vaso está com um fluxo mais férreo, né? Como se faz com carótida. Na carótida a gente consegue ver placas, consegue ver oclusões, mas aqui na face a gente está falando de vasos muito menores que isso. Então, como não existe um padrão de normalidade, a gente até identifica o vaso pela anatomia, mas nem sempre sabe dizer se ele está normal ou não. Uma das coisas que eu gosto muito do ultrassom, e isso eu uso no dia a dia, é quando os colegas dermatologistas vêm comigo porque tiveram uma complicação, no consultório eu coloco o ultrassom e eu vejo onde aquele preenchedor está. Isso é importante porque eu quero tratar aqueles bolsões para eles diminuírem, não causarem nenhum evento na vascularização ao redor. E também porque isso vai me dizer, está perto dessa artéria aqui. Pode ser que ela seja a vítima da oclusão. Mas a certeza da oclusão nem sempre é possível via ultrassonografia. E uma outra coisa é que um aparelho de ultrassom com transdutor de alta frequência é algo caro, é algo que dificilmente os colegas dermatologistas têm, apesar de que hoje em dia muitos estão comprando aparelho de ultrassom, fazendo curso de ultrassom, para tentar até guiar os procedimentos e diminuir o risco de um evento vascular,
mas é um instrumento que ainda não está presente na maioria das clínicas, né? E demanda um espaço, demanda um treinamento muito grande, então que isso pode dificultar um pouco o processo de uso do ultrassom como esse método diagnóstico. Aqui um artigo do Conde, de 2017, eu trouxe uma imagem, né? A gente vai ver nas nossas imagens como isso parece, mas as áreas com asterisco aqui são os bolsões de ácido hialurônico. Eles aparecem como imagens pseudocísticas anecoicas, que no ultrassom nada mais quer dizer pretas, né? Bolinhas pretas. E aqui ele está mostrando para a gente uma artéria com o calibre bem diminuído, num corte transversal da artéria, e aqui a artéria com o calibre aumentado, tentando nos falar que essa mudança, essa variação de calibre, poderia ser o achado de uma oclusão vascular. Mas percebam como é algo muito discreto. E realmente, se alguém me pergunta, tá, Gabriel, mas qual é o diâmetro, o calibre normal da artéria facial direita? Eu vou falar, ninguém fez esse mapeamento e esse estudo ainda. Eu não sei se aquilo é normal do paciente, se aquilo dali aconteceu porque ele teve uma oclusão vascular, tá? Não querendo me aprofundar muito, mas o tratamento ele tem que ser feito de imediato, a injeção deve ser interrompida, a região massageada e aplicado calor sobre aquela área com os intuitos de melhorar a vascularização, estimular os vasos a se dilatarem e melhorarem a minha isquemia. O ácido hialurônico, uma das coisas que ele é tão querido, e eu já ouvi de algumas pessoas que falam, não, ácido hialurônico não tem problema, porque ele tem um antídoto. É o fato de que existe uma medicação, que é uma enzima chamada hialuronidase. O que a hialuronidase faz? Ela quebra as ligações entre as moléculas de ácido hialurônico e dissolve, ela faz a dissolução do preenchedor. Então, a gente teria realmente um antídoto e que precisa ser utilizado de maneira rápida, porque tempo é pele, né? Tempo é retina, nós já vimos. Então, existem algumas recomendações, eu não vou me ater a isso, de doses que devem ser utilizadas, se usa ultrassom para guiar ou não. Hoje em dia tem uma discussão se eu faço a hialuronidase dentro do vaso que foi acometido ou se eu faço ela ao redor e espero que ela entre no vaso de forma passiva. Né? Eu já tratei alguns casos das duas formas com bons resultados e até hoje não se tem um consenso na literatura sobre isso. Tá bom? Só sabe que tem que usar, porque é ela quem vai dissolver os bolsões. Pode falar, professor. O efeito é rápido? O efeito é rápido? Muito rápido, rápido, professor. Aquele caso da retiniana lá, que eu fiquei, puxa, o que dá para fazer em 15 minutos ali? Se aplicar a hialuronidase, ela vai reverter? Teoricamente, sim. A gente só tem que dar um jeito de fazer ela chegar no vaso que estava acometido, né? Porque será que a gente vai acertar realmente lá na artéria oftálmica? A quantidade, né? O tratamento para a artéria retiniana ocluída é uma injeção que se chama injeção retrobulbar de hialuronidase. Se entra por cima da órbita e faz uma aplicação atrás do bulbo ocular com a tentativa dela chegar ali naquela região. É o tratamento feito. E outra coisa, ela não tem risco de, se ela for circular, o que ela pode causar na circulação no corpo, assim, não. fora? Quando ela é injetada no interior do vaso, tem uma linha de raciocínio da dermatologia que fala que o metabolismo dela é muito rápido, que ela teria uma ação de 20 milissegundos ou algo parecido com isso, e que por isso essa aplicação intravascular não seria mais indicada. Aí a gente pode falar sobre experiência pessoal. Eu já tive uns casos que reverteram apenas com a injeção intravascular. De realmente você estar vendo a palidez cutânea, está testando o tempo de enchimento capilar, fazer a técnica chuveirada, que é como os dermatos fazem, né? O dermato que não tem como guiar, ele vai entrar na região que ele estava aplicando e vai fazer um chuveiro, e vai jogando hialuronidase ali naquela região toda, tentando dissolver os bolsões. Eu já peguei casos que tinham feito isso sem melhora, e na hora com o ultrassom que a gente guiou intra-arterial, a gente voltou com a coloração da pele. Mas a ação dela é muito rápida. O principal medo do dermato em relação à hialuronidase é reação alérgica. É uma reação anafilática ali. Apesar de não ser algo tão comum, eu acho que essa é a reação mais grave que eles pensam. Inclusive, tem alguns lugares que falam para se fazer o teste, para ver se tem antes de aplicar. Mas aqui nesse artigo mesmo, ele fala sobre, não precisa testar, porque a chance de ter uma reação anafilática ela é tipo muito nula, assim, é muito próxima a zero. Mas é o maior medo que se tem com o uso de hialuronidase assim, em altas doses, né? Seria isso. Seguindo aqui, então o tratamento, né? A gente seguiu ali as medidas iniciais, o uso da hialuronidase. O ultrassom ele pode nos ajudar aqui localizando bolsões, vendo a profundidade
até guiando a ponta da agulha com a hialuronidase para ela ir na região realmente que está mais acometida. E nós temos também a possibilidade de alguns cuidados a mais aqui. Uso de aspirina para evitar a agregação plaquetária e talvez a gente conseguir melhorar um pouco da vascularização. Alguns falam sobre heparina, apesar de nesse trabalho, nesse consenso aqui britânico, não se falar sobre isso. Alguns usam esteroide de forma rotineira, né? Outros usam antibiótico de forma rotineira. Mas eu não tenho dúvida que quando se fala de manutenção do tecido, o diagnóstico precoce e o uso da hialuronidase, eles são as ferramentas mais importantes que nós temos em mão. As outras entram como ferramentas secundárias ali. Tanto que toda hora ele fala, tem que manter o paciente informado, tem que falar para o paciente sobre sintomas de alerta, sobre mudança de cor, se ele sente dor. Toda hora ele pega muito no pé de dar um diagnóstico para que a hialuronidase, que é a estrela do show, possa ser utilizada ali. Aqui ele faz um resumo também, que eu não vou me perder muito tempo, mas é falando desses passos, né? Falando sobre o uso da hialuronidase, quantas unidades tem que fazer. Isso daí o dermatologista ele até tem propriedade em decidir. E aqui vamos começar o nosso relato de caso. Então, nossa paciente é uma paciente TAG, 54 anos, é uma mulher que trabalha como vendedora, tá? Ela, apesar de ter sido atendida em São Paulo, ela mora numa outra cidade, ou num outro bairro que é bem distante, chamado Penha, que fica praticamente 1h30 de carro de São Paulo. Menopausada, com 2 filhos por parto cesárea. O paciente estava fazendo acompanhamento em alguns médicos. Então, eu estava com o endocrinologista no momento, né, do caso, usando algumas medicações até controladas aqui, diurético, uma tentativa de melhorar um pouco do peso, né, diminuir a ansiedade relacionada à alimentação e emagrecer. Estava usando algumas medicações aqui, cloroquina, para dores de joelho, né, para doenças degenerativas. Que sabia, né, relatava 2 nódulos em mama, tá, e nódulos de tireoide. Já tinha feito 2 cesáreas, já fez uma blefaroplastia, fez uma miopia laser e fez uma ninfoplastia laser. Ou seja, é uma paciente que está cuidando da sua estética ali. Ela já vem com alguns procedimentos ali nas costas. Sem alergias, mas é ex-tabagista. E já tinha realizado alguns tratamentos dermatológicos prévios. Um com toxina botulínica e ácido hialurônico há mais de 1 ano. Negou o uso de PMMA, né, que é o preenchedor não absorvível, que a gente tem muito medo de causar alguma reação quando se coloca outro junto com ele. E já tinha usado um bioestimulador de colágeno, que é o Sculptra, né, que é um remédio que estimula a produção de colágeno na pele para dar um pouco mais de firmeza também, tá? Em 2021. Ela foi atendida, gente, aqui ó, no dia 23, tá bom? 23/11. Então, o último procedimento dela tinha sido em agosto de 2021 e ela voltou para dermatologista em novembro de 2021. Então, são pacientes geralmente com histórico de múltiplas manipulações ali, né? Não, e tem uma história, na história dela ali, só mostra o primeiro slide, tem muita coisa de risco ali, né? Assim, para procedimentos, por menor que seja, né? Pô, tomando furosemida ou Orlistat, que vai aumentando a coagulabilidade, diminuindo a coagulabilidade, não, aumentando a coagulabilidade sanguínea. Que mais ali? Doenças inflamatórias, aí articular, já múltiplas cirurgias prévias, ex-tabagista, quer dizer, até que ponto, né? Mas tudo bem, 11 anos. E a idade, né? 54 anos, menopausada. Então, se fosse fazer uma cirurgia, já teria até um risco já de TVP, né? Mas que não é o caso, mas já tem um perfil de risco que tem que tomar cuidado. Se fosse para uma cirurgia grande, provavelmente já teria uma grande parte disso suspenso no pré-operatório durante a avaliação de risco cirúrgico dela, né? Provavelmente. Seguindo. A paciente foi atendida, então, em 23 de novembro do ano passado. Ela procurou uma dermatologista porque ela queria melhorar algumas rugas dinâmicas, né? Rugas dinâmicas são as rugas que formam ao movimento aqui na parte superior da face. E queria também preencher porque queixava de um déficit volumétrico aqui em região perilabial, em região de sulco nasolabial e região de olheiras, a região infraorbital. Então, a médica, né, fez a avaliação estética dela e indicou realmente o uso da toxina botulínica na região frontal, tá? Aquele risco que a gente viu lá anterior de fronte, ele é muito para os preenchedores. Mas a toxina botulínica feita ali para tentar se diminuir um pouco da movimentação da musculatura, ela parece ser mais inócua, assim. Foi feito nessa paciente. Ela realizou o preenchimento com ácido hialurônico, usou cânula e usou agulha durante o procedimento. E essa é uma das discussões que nós temos, assim, que se tem dentro da dermatologia.
Porque a cânula ela tem uma ponta romba. Então, o que os dermatologistas defendem é, em áreas de risco, utilize uma cânula, porque a cânula, se ela chegar do lado de um vaso, ela vai empurrar esse vaso, mas ela não vai transfixar ele. Enquanto a agulha tem uma ponta cortante, biselada. E isso faria com que eu possa atravessar a parede de um vaso de forma inadvertida. Os estudos que eu li preparando essa aula, eles falaram que essa segurança da cânula ela é uma segurança bem relativa, assim, que a maior parte dos estudos de literatura, a maior parte da literatura que fala sobre complicações foram preenchimentos feitos com cânula e não com agulha. Então, que a gente não deveria se confiar só nisso para saber que não foi feita uma injeção intra-arterial. Ela fez a aplicação dói, em lábios. Né? Tem a dor, a agitação do paciente, às vezes pode até meio que não direcionar corretamente, a coisa fica mais tensa, né? Exatamente. Ela aplicou em lábios e suco lábio mentoniano. Na verdade, ela até aplicou um pouco mais para cima, que também pegando uma parte já inicial do suco nasolabial. Ela fez uso de um ácido hialurônico, que é da Galderma, tá? Estava dentro da validade, o lote estava tudo certo. E o procedimento, no momento do procedimento, pelo que a colega me passou, foi um procedimento que não teve nenhum tipo de complicação ou sinais de alerta ali na hora. Né? A paciente foi liberada para casa com o contato do médico e tentando marcar um retorno para ver como seria o resultado estético dela. No dia 25, ali nós estávamos no dia 23, no dia 25 essa paciente fez uma teleconsulta com a sua médica e olha lá o que eu falei, a queixa dela era um roxinho no lábio, né? No lábio superior direito, foi isso que ela referiu. O médico então pensou, essa paciente deve ter tido um hematoma, comum fazer um procedimento de punção e formar um acúmulo líquido de sangue naquela região ali. Então, pediu para a paciente vir fazer uma reavaliação, mas a paciente se negou porque morava a 1h30 de São Paulo. Então, a médica prescreveu iridoide com prednisona, numa tentativa de melhorar um pouco de sensibilidade e melhorar um pouco do hematoma, favorecer a absorção desse hematoma. No dia 26, a médica entrou novamente em contato, pediu fotos para a paciente e acreditou que o aspecto da imagem ainda era de um hematoma também. A paciente falou que não estava com tanta sensibilidade no local nesse dia. Então, a médica chamou ela para vir à clínica. A paciente, mais uma vez, por motivos socioeconômicos ali, pessoais, não pôde vir a São Paulo. E a dermatologista reforçou os sinais de alerta e manteve as condutas do dia 23. No dia 27, essa paciente finalmente veio para São Paulo para fazer uma avaliação presencial. Tá? Ela foi contatada pela médica, falou que estava com dor, tinha um desconforto e mantinha o hematoma no local. A médica indicou ela vir para São Paulo. E ao chegar, aí a médica, quando viu no presencial, fez uma avaliação bem diferente. Viu que ela estava com uma área mais marmórea, com uma área que parecia aquela área do livedo reticular, já tinha flictenas, ou seja, já tinha aquelas pequenas bolinhas de água, pequenas pústulas, e tinha uma área que sugeria uma equimose, ali, como se fosse realmente um hematoma pequeno. Mas no lábio, incluindo na região interna do lábio, ela já tinha uma área de descontinuidade de tecido cutâneo, já uma área mais cruenta, com umas pequenas feridas ali. A médica, na hora que fez essa avaliação, levantou a hipótese de uma oclusão vascular, já fez uso da hialuronidase com a técnica de chuveirada, ali as cegas, né, na região toda que tinha sido. Só que, gente, a gente fez o procedimento dia 23, estamos no dia 27, né? Foram 4 dias praticamente de evolução. E essa médica, por uma indicação de colegas, me mandou uma mensagem porque queria olhar com ultrassonografia a lesão dermatológica para ver se a gente identificava uma oclusão e também para guiar o procedimento de hialuronidase caso nós precisássemos fazer várias sessões. A hialuronidase ela é assim, você aplica um pouco, você espera 2 horas, aí você aplica de novo, aí você espera 2 horas, aí você aplica de novo. Tudo isso com uma tentativa, é um tratamento meio chato para o paciente, ele demanda muitas horas e um acompanhamento muito próximo. Então, essa colega me ligou, foi lá na clínica para fazer ultrassonografia, e nessa época eu já estava meio apto a realizar uma termografia de face também, ainda estava no decorrer do meu curso de pós-graduação, mas falei, nossa, faz sentido numa oclusão vascular, fisiologicamente, poxa, a gente vê oclusão vascular em extremidades, a gente vê, né, vasculopatias aqui, então faz sentido que a termografia me ajude nesse ponto. E aí eu pedi à paciente a liberdade de fazer algumas imagens térmicas para avaliar também como estava essa temperatura da face. A ultrassom, realmente eu não identifiquei nenhuma artéria obstruída, né, nenhuma oclusão, tá bom? Mesmo antes de aplicar a hialuronidase lá no meu consultório, mas pela clínica a gente decidiu fazer um pouco mais
de hialuronidase. E aí fizemos algumas aplicações de hialuronidase guiadas, incluindo intraarterial aqui, tá? A imagem da termo é pré-uso dessa hialuronidase. O paciente foi liberada para casa, depois eu vou mostrar as imagens para vocês, foi entrado com mantida prednisona, foi entrado com clexane e cefalexina, como a gente viu lá naqueles protocolos, uma tentativa de melhorar esse fluxo vascular. Então, essa era a paciente no dia 27/11. Então, a paciente chegou, ela realmente tinha uma área mais arroxeada, né? Se a gente percebe a imagem lá do artigo, a gente percebe que é uma área que respeita um limite de uma determinada artéria. Ela está pegando um território arterial ali, que seria algo próximo da angular ou da labial superior aqui. Essa área arroxeada dentro dela... Oi? Está igualzinha do artigo. Está igual, né? Está igual. Assim, tá o outro lado totalmente preservado. Aqui ela tinha um pequeno hematoma, porque ela fez olheiras também, né? Ela fez a região infrapalpebral ali. Mas aqui e é bem diferente, né? Até é bom para comparar, porque é totalmente diferente o hematoma no mesmo dia, né? do processo químico. Feitas no mesmo dia. Então, assim, quando eu olhei a imagem, né, e testei tempo de enchimento, o tempo estava retardado comparado ao outro lado. A paciente já começava a apresentar pequenas ulcerações aqui na região de lábio superior assim, à direita, e na região da artéria angular ali, ou digamos aqui, vindo para a asa do nariz. Então, uma imagem bem parecida com o que nós vimos no artigo. Essa paciente, a imagem não ficou com uma luz tão boa, mas ela tinha um comprometimento de mucosa também. A lesão se estendia para o interior da mucosa oral no lábio superior. E isso também era o que fazia um quadro de hematoma não parecer tão significativo. O hematoma dificilmente ele vai infiltrar e dar vários pontos assim separados, né? Parecia um tecido realmente que tinha sido comprometido. Essa paciente, então, eu fiz a ultrassonografia dela, tá? Para vocês terem uma ideia, essa é a minha imagem com transdutor de alta frequência, que eu estou usando um transdutor de 22 MHz, que é o transdutor próprio para ultrassonografia dermatológica. E aqui eu estou vendo a artéria labial dela. A artéria labial inferior, perdão. A artéria labial superior, ela também era identificada. Subjetivamente, eu até achei que ela era um pouco irregular. Assim, essa daqui está um pouco mais lisa na foto, né? Aqui ela parece uma artéria que preenche com alguns pontos mais irregulares. Mas até dizer que isso daí é uma oclusão seria um machismo na minha subjetividade ali. Ela tinha fluxo. Ausente, o fluxo não estava na artéria labial superior, que foi a nossa principal suspeita de oclusão. Então, por isso que o laudo saiu como não foi evidenciada uma lesão arterial no presente estudo. Fiz uma curva espectral. Então, com ultrassom, existe uma função chamada Doppler espectral, que ele consegue, através de uma pequena amostrazinha, calcular a velocidade e o padrão de fluxo dentro daquele vaso. E eu fiz, né, o labial superior e labial superior direita e superior esquerda para comparar. São ondas que a gente não tem um padrão de normalidade. Eu não tenho como falar esse é o normal e esse daqui estava alterado por uma oclusão. Pode ser que essa tivesse um pouco mais vasodilatado naquele momento, tentando compensar alguma coisa, e essa tenha a resistência normal de uma artéria labial. Mas eu não tenho parâmetros para fazer esse diagnóstico e para afirmar isso. E aí foi então que eu peguei a imagem que tinha sido feita na termografia e levei ela para o nosso Thermofy para manipular essa imagem. E aqui, nessa primeira imagem, claramente a gente percebe que a região onde a paciente apresenta aquela lesão mais arroxeada e as úlceras, né, na mucosa, é uma região em que eu não tenho uma temperatura muito típica. Então, os lábios, eles, né, por conta da artéria facial aqui, nós vemos uma área hiperradiante lateralmente, aqui a rima, o ângulo da boca, e geralmente as artérias labiais, elas também vão formar uma área um pouco mais hiperradiante aqui, atravessando a porção superior e inferior dos lábios. E no lábio direito, na porção superior, o que eu vi era uma área hiporradiante, que apresentava, inclusive, uma certa simetria com o outro lado e apresentava uma simetria de temperatura aqui também em relação ao lábio inferior, né? E aí aqui foi onde eu mostrei para a médica essa imagem. Aqui eu falei, olha, esse exame aqui, não sei se você conhece, é um exame novo, mas ele me mostra o calor. E aqui eu estou vendo uma área mais fria. Trate essa paciente com uma paciente com uma oclusão vascular, porque é algo que aconteceu. Não sei se foi dentro do vaso, não sei se foi vasoespasmo, não sei se foi bolsão. Nós guiamos e tratamos os bolsões principais daquela região com a hialuronidase, mas a temperatura não está 100% normal. Esse primeiro dia, né, até por não saber muito o que eu ia ver, a paciente ela não foi termalizada devidamente. Eu fiz a imagem antes de manipular,
mas eu não esperei a paciente, não tirei a roupa, né? Até por ser algo que poderia para ela parecer meio estranho diante daquela situação. Mas se via uma imagem aqui mais hiporradiante e assimétrica em região de lábio superior direito, tá bom? Só voltando ali, Pode desculpa falar. ali, Tá. só para a gente voltar, só para o pessoal entender, essa imagem ela é funcional, então não é anatômica, o objetivo não é o detalhezinho do vaso, como o Gabriel mostrou no ultrassom, né? Então aqui é funcional. Então ele usa um gradiente de cores que procura ver regiões, territórios. Como você comentou lá, tem que ver o território vascular, isso aqui tem. E aí dá para ver claramente que o lado direito tem menos essa área em vermelho, que representa o território da artéria angular ali do nariz, a da labial, né, superior. Ela também com menor fluxo ou menor intensidade do que a esquerda, né? E aí ela se estende para o lábio. E a hemilábio do lábio tem uma área em verde pequenininha ali, ó, onde você está apontando, que é um verde mais claro, e depois, claro, tem uma continuidade em gradiente que vai para o lado direito, que é da própria artéria, mas fica evidente que está alterado aí. Você pode também, é claro que essa imagem, toda a face dá uma ideia melhor em todas as regiões, mas pode também fazer uma imagem mais próxima, só do lábio, mas tem que ter as duas para ter a noção, né, em relação a tudo, né? E também existe a possibilidade de usar outros presets aí, né? Tem outros, tal. Mas esse aí ficou bom, ficou didático para entender. Não. Você deve ter fuçado vários presets aí, né? Eu usei vários, professor. Imaginei. Só que eu não sei, esse preset do Mama, como ele gera um gradiente, eu gosto dessa parte meio dermográfica que ele desenha para a gente. Aí fica realmente mais didático para todo mundo entender. Mas em outros presets a gente mantinha achados ali, né? A escolha tem que ser baseada no avaliador, o que o avaliador achar melhor para explicar para o colega o que está acontecendo. Então, você chegou nesse preset. E tudo isso é dinâmico, se ajusta, tal, mas é o que ficou melhor para mostrar nesse momento o caso. Essa imagem dela até ficou um pouco mais escura do que a imagem anterior, mas é a imagem da própria câmera, né? Essa imagem é a sobreposição, né? Então, entre a termografia e a imagem dela, não foi uma imagem retirada de outro local. Então, realmente parece ser condizente com a área que ela tinha de lesão. Sim, né? sim. E eu não sei, por algum momento, talvez algum colega, não sei, possa pensar, mas será que não era só o hematoma que mudou a temperatura local ali, ou que esfriou? Só que no ultrassom eu não identificava nenhuma área de coleção. E eu acho que isso foi minha grande segurança também, de entender que se tratava de uma oclusão. Não tinha tecido infiltrado de sangue ou mesmo uma coleção arranjada ali naquela região. O hematoma tende a aumentar. Se ela está tendo dor, é porque existe um processo inflamatório junto ao hematoma. Então, ele tende a aumentar a temperatura. E aqui, no caso, está diminuindo. Entendi. Então, na sequência de imagem que você vai mostrar, talvez, né, se não tratar, ela vai diminuir. Senão, pode aumentar. Pois é. Não sei, poderia ser um fator de confundimento, já que era a primeira hipótese ali da paciente. Então, aqui eu usei também aquele nosso recurso do Hypermax, né, do software Thermofy. E aqui a gente via realmente uma área mais quente na região lateral, né, do ângulo da boca, e uma área com uma maior depressão e uma temperatura menor aqui no lábio superior direito, né, mais à direita, assimétrica, incluindo um ponto aqui bem frio, bem hiporradiante na região mais lateral desse lábio, né? Então, quando a gente comparar com a evolução, vai ficar uma imagem ainda mais clara. Essa paciente, então, foi feito todos esses cuidados que a gente conversou nesse mesmo dia e a médica começou um acompanhamento bem rigoroso com ela. Eu não vou ficar lendo ou me atendo em todos os detalhes, mas no dia 28 a paciente estava ainda com muita sensibilidade, um pouco de dor. Aí a gente entrou num fator de confundimento, que fizemos várias punções ali naquela região, será que a dor é pós-procedimento ou não? Mas a médica ainda assim optou por realizar mais uma sequência de hialuronidase e começou também a realizar, acho que só confirmando isso, ela começou nesse primeiro dia. Nesse dia ela já tentou levar a paciente para fazer uma ozonioterapia, mas eu acredito que ela começou mesmo aqui. Fez uma ozonioterapia com infiltração local, né, de ozônio através de uma agulha, uma tentativa de melhorar a oxigenação daquele tecido. No dia 29, a paciente teve uma melhora dos sintomas, né, ficou com um pouco de dor, ainda estava com um pouco de desconforto. Passou numa avaliação com uma dentista, já que tinha um comprometimento de mucosa, né, vindo para dentro da mucosa oral, ali para dentro da região do lábio. A dentista fez uma avaliação, introduziu uma terapia com laser de baixa intensidade e laser infravermelho, prescreveu Periogard e oxamedine e começou um acompanhamento em paralelo também para avaliar a parte relacionada aos dentes e à mucosa
oral. No dia 30, a paciente passou por mais sessão de ozonioterapia infiltrativa com agulha. No dia 1º de dezembro, ela apresentava uma boa regressão dessas áreas mais ulceradas dentro da mucosa oral, né? Fez avaliação com a dentista novamente. Ela fez uma terapia chamada terapia fotodinâmica, que eu particularmente não tenho tanta experiência. E a paciente começou um tratamento em câmara hiperbárica, também com uma tentativa de melhorar a vascularização, melhorar a oxigenação do tecido e minimizar a evolução desse quadro de necrose ali. A paciente estava já apresentando alguns sinais de boa regeneração. Manteve terapia com câmara hiperbárica, então ela fez várias sessões. Aqui no dia 3, as medicações que tinham sido introduzidas já foram acabando, que foram usadas por 7 dias, né? E o tecido, nesses dias aqui, ele foi apresentando uma melhora realmente considerável. Dia 4, fez a última sessão com laser de baixa intensidade, infravermelho e terapia fotodinâmica, tudo bem? Não quis realizar hiperbárica porque teve um problema com a mãe. E no dia 6, essa paciente voltou ali no presencial e foi um dia que ela retornou comigo. A colega trouxe ela para a gente fazer um acompanhamento dessa evolução pela ultrassom, e agora ela já queria também ver pela termografia o que estava acontecendo. Ela já entendeu que era um exame funcional válido para aquela situação e queria também, a paciente queria fazer uma imagem para ver como estava. O paciente evoluiu bem. E aqui eu deixo uma observação que essa necrose pode infeccionar, pode ter outros problemas, mas o que se quer no tratamento de uma necrose é que o mínimo de tecido morra, né, durante o tratamento. Assim, possivelmente uma necrose de pele ela não vai ter repercussões mais graves. O paciente vai ficar com uma cicatriz, ele vai ficar com um aspecto estranho, uma coloração diferente na pele. E o que se tenta minimizar com todo o tratamento é minimizar essas sequelas que o paciente vai ter, né, para ele ficar com um aspecto como se nunca tivesse passado por nada. E nesse dia a paciente retornou comigo para avaliação, né, foi no dia 6 de dezembro. O primeiro atendimento dela com a médica foi dia 23 do 11 e comigo dia 26 do 11. Aqui a gente estava, então, com 10 dias de evolução do quadro, né, fazendo todo um acompanhamento bem próximo. Essa é a imagem de entrada dela no dia 26 e aqui um comparativo com a imagem dela no dia 6 de dezembro. A gente até observa uma pequena áreazinha que talvez seja uma descamação junto de onde ela tinha uma úlcera, mas a gente claramente já não observa mais aquela imagem tão bem delimitada, arroxeada, de comprometimento mucoso ou do lábio superior aqui na sua região mais externa. Ou seja, a melhora clínica da paciente realmente foi algo bem significativo. Eu fiz novamente a ultrassonografia. Essa imagem é uma imagem diferente da que eu mostrei anterior. A imagem que eu mostrei anterior, eu entrei com o transdutor no eixo da artéria, né? Pegando o maior eixo da artéria labial e pegando ela descomprida, alongada ali, no eixo longitudinal da artéria labial. Aqui eu estou fazendo um corte, um corte longitudinal da face do paciente, vendo na parte superior, que representa esse lado do ultrassom, o lábio superior, e na parte de baixo, o lábio inferior. Então, eu estava vendo os dois lábios ao mesmo tempo. As imagens brancas aqui já são os dentes da paciente, dentro da cavidade oral. Aqui a rima, para cá lábio superior, para cá lábio inferior. Eu acho que dá para observar algumas imagens mais escuras, mais pretinhas no lábio inferior, que foi a região não tratada. Então, a paciente ainda tinha alguns bolsões de ácido hialurônico lá dentro. E uma artéria pulsando aqui, a artéria labial inferior pulsava até de forma mais discreta. No lábio superior, a gente vê essa imagem, apenas essa imagem hipoecogênica, que é o músculo orbicular da boca, e nós percebemos que a artéria labial superior estava pulsando de uma forma bem significativa. Ela estava muito fácil de ser identificada ali, o que deu para a gente também um certo conforto de pensar que a vascularização poderia ter sido restabelecida com todo o tratamento. Tá? E não se viam mais os bolsões, tá, gente? E aí essa é a parte legal do ultrassom, porque a gente realmente guia em cada bolsão, os bolsões eles somem, eles se dissolvem a ponto de não serem mais identificados. Fiz novamente um Doppler espectral, mais uma vez pegamos as duas artérias, labial superior direito e labial superior esquerda, não vejo mudanças de padrão, e aqui a minha ressalva, né, ao Doppler como método diagnóstico, realmente para mim ao Doppler não se modificou muita coisa, e fizemos a nova termografia da paciente, tudo isso antes de fazer qualquer manipulação com ultrassom, antes de gel, antes de tudo. Foi a primeira imagem feita, e aqui ela é um pouco mais termalizada, porque dessa vez eu já tinha como explicar para ela o processo e ela entendeu por que era importante fazer aquele exame. Então, aqui o que nós vemos já é uma
simetria bem maior na região de lábio superior, né? Então a gente percebe um padrão de hiperradiação que atravessa aqui na região de lábio superior e na região de lábio inferior, né? Aquela simetria, aquela área verde mais hiporradiante já não está mais presente aqui, e isso aqui também é a imagem feita pela própria câmera termográfica, mostrando que a clínica já não era algo tão evidente aqui. Então, ao ver essa imagem, teve um certo conforto de falar, não, realmente conseguimos, né? Você conseguiu restabelecer esse fluxo e a paciente ficou com nenhuma sequela. Na verdade, ela saiu do atendimento com a dermatologista querendo fazer outros procedimentos. É isso que eu ia O que é perguntar uma depois. boa condução. O que é uma boa condução do caso. A médica conduziu tão bem que a paciente estava querendo fazer outros preenchedores. Passando a imagem, aqui eu coloco lado a lado a imagem feita no dia 26, que foi o primeiro atendimento, com a imagem feita no dia 6 de dezembro, que foi o segundo retorno comigo. E claramente nós vemos que há uma diferença nessa perfusão, na vascularização da região perioral aqui, né, da região perilabial, onde se tinha uma área mais fria e uma simetria com o outro lado, agora se vê realmente uma área hiporradiante que atravessa o lábio de forma contínua e que até se assemelha mais com a temperatura também do lábio inferior, né? Então, só de olhar essa imagem, é uma imagem muito explicativa para o paciente e para os outros colegas da aplicabilidade que esse exame pode ter nessa área. E é uma área que está em franco crescimento. Para não fazer só a imagem... aqui eu fiz uma imagem também mostrando, né, no Hypermax, já 3D aqui, para a gente ganhar um pouco mais de informação. Então, claramente, a gente percebe os picos mais radiantes aqui no lábio superior em comparação com o Hypermax do primeiro atendimento, tá bom? E aqui também para a gente ver na parte quantitativa, não só ver qualitativamente, mas ver em relação à temperatura. Será que a temperatura tinha caído e subiu mesmo depois daquela avaliação? E aqui o que eu usei como meu parâmetro, professor, e talvez, né, eu tentei trabalhar com uma área, já que era algo regional, e o que eu levei bastante em consideração na minha avaliação foi a temperatura média. Eu fiquei com receio de aqui pegar um pouco da mais alta na artéria labial e artéria angular, e aqui isso se repetir, e a mesma coisa de pegar uma área do nariz aqui. Então, o que me chamou muita atenção foi a variação na temperatura média daquele ROI ali, daquela região, que no primeiro exame tinha uma temperatura de 31,88 e no segundo exame tinha uma temperatura de 33,45. Então, a gente nota uma diferença considerável entre as duas avaliações, mostrando que realmente aquela região esquentou e com isso entende-se que a vascularização daquela região ali apresentou uma melhora. Para comparar o lábio todo, eu também fiz um ROI quadrado, pegando toda a região, meio que vindo da região de uma artéria facial até outra, e também comparando isso com o exame. E o achado ele praticamente se manteve. Aqui a área nós tínhamos uma região, uma temperatura média de 32,6, seguida de uma temperatura média de 33,75. Então, um aumento de mais de 1 grau, tanto se avaliando só o lábio superior direito, como se avaliando a região do lábio superior de forma mais completa, né? E foi um caso que eu gostei muito da forma como ele ficou visível, assim, era algo que eu já acreditava e eu consegui colocar em prática. Para a gente finalizar, vou trazer uma pequena discussão aqui. E, ao procurar por todos os termos nas bases de dados, como termografia e ácido hialurônico, termografia e preenchedores, né? Thermal Assessment and Fillers. Professor, eu não achei nada, nenhuma descrição de alguém que utilizou essa técnica. Pode ser que eu tenha, né, tido algum problema para a pesquisa, mas eu pesquisei no Google, pesquisei no PubMed e não achei nenhuma descrição associando a termografia com a oclusão arterial. Mas quando eu paro para pensar, nós já sabemos que a temperatura normal indica doença. A termografia ela já é usada para rastreio de câncer, para doença neurológica, né, para neuropatia e para distúrbio vascular periférico. Então, se eu puder pegar um pouco do conceito que a gente já entende lá da cirurgia vascular, de entender que a mudança de temperatura, de entender que a amputação térmica dos dedos indica um distúrbio de circulação e uma hipovascularização arterial ali, eu consigo tentar extrapolar isso para a área da dermatologia, né? E a gente sabe que na doença arterial periférica, a termografia ela é um método que já tem sido mais aceito. Nós tivemos uma aula correlacionando ela com o ITB, né? O índice tornozelo-braço, né? Então, assim, a gente sabe que isso daqui já é algo aceito. Eu só preciso extrapolar esse conhecimento para a área dermatológica, né? E aí tentar criar um novo conceito.
Essa imagem eu trouxe de um artigo falando sobre a aplicabilidade da termografia para a doença arterial periférica, então mostrando que essa diminuição da temperatura ela se associa com o comprometimento arterial vascular, né, e que eu poderia levar isso para a área da dermatologia. A gente já sabe que a termografia, apesar de não ter sido usada nesse contexto, ela tem sido cada vez mais usada na cirurgia plástica. Então, hoje em dia, se faz um retalho e a viabilidade de retalho pode ser avaliada pela termografia. Pela termografia, a gente pode entender se aquele coto do retalho, se ele realmente está mantendo a vascularização antes de implantar ou de girar o retalho. E hoje em dia a gente já faz isso para diagnóstico de tumores de pele, talvez não diagnóstico, mas para rastreio. Então, assim, tentando realmente unir esses dois mundos da cirurgia vascular, que a gente já entende como os vasos se comportam, com a dermatologia que a gente ainda está tentando aplicar, né? Todo mundo sabe, é um método confiável, não invasivo e seguro. Ele acompanha, ele faz não só o diagnóstico, mas aqui nós vimos que o acompanhamento também pode ser feito através da termografia, né? E ele serve para outros distúrbios de pele. A gente está tentando extrapolar para a oclusão vascular e tem estudos que mostram ele sendo utilizado para avaliar a eficácia de produto cosmético. Então, se aplica e se usa a termografia naquela região para ver se o tecido realmente foi estimulado. Então, as aplicabilidades são muitas, as aplicações são muitas, e eu estou tentando trazer uma nova, que seria a oclusão arterial. Ela já é usada há mais de 50 anos para triar o melanoma, por exemplo, e foi legal que eu achei um artigo, foi um dos últimos que eu achei, e ele falava isso, e a termografia se conceitua de maneira concordante entre os autores. Na verdade, foram vários autores que se juntaram e escreveram uma matéria, acho até que eu não botei aqui a referência dele, mas está na referência no final. E eles escreveram não sei, meio que um tratado ali, um consenso, né, entre especialistas, e eles falavam essa exata frase lá: a visualização da temperatura cutânea através de imagens em infravermelho, considerando, por exemplo, o fluxo sanguíneo no local da lesão de pele. Então, nós temos uma aplicação para ver fluxo sanguíneo no local de lesão, e é isso que eu estou tentando trazer. Trazendo um artigo aqui com participação do nosso queridíssimo professor, né? Um artigo que fala sobre... Nós já conhecemos essas regiões e o aspecto térmico ou termográfico dessa face. Nós já entendemos como ela aparece. Sim, nós já entendemos. Já sabemos quais são as regiões mais hiperradiantes, quais as regiões mais hiporradiantes. Então, com esse conceito, numa área de assimetria, numa área de anisotermia, eu consigo já entender que aquilo ali é algo fora do funcional normal, né? Então, juntando conceitos soltos que várias áreas já trouxeram para a gente em relação à circulação, em relação à dermatologia, em relação à termografia, eu acho que a gente consegue aplicar isso para os casos de complicação com preenchedor. Então, como conclusão, trazendo uma impressão minha aqui, eu acho que o número de procedimentos, eles têm aumentado, e isso tem gerado uma nova demanda de métodos que vão conseguir diagnosticar complicações graves de forma simples, né? O médico que está com o paciente na mão, ele não quer depender só da clínica, porque pode ser muito falha. A gente viu, o paciente demorou 3, 4 dias para conseguir perceber que era uma oclusão vascular. E a termografia pode nos ajudar nessa área. Ela já é um método, a termografia, que tem outras aplicações dentro da própria dermatologia e da cirurgia plástica. É um método simples, fácil, é um aparelho fácil de se ter na mão ou de se ter num consultório, até diferente de uma ultrassonografia. Isso pode estar na mão de todo mundo que trabalha com preenchedores estéticos. E ela vai ser um método adicional ao achado clínico. Como a gente aprende na medicina, a clínica sempre é soberana, né? E aqui eu acho que também isso a gente não pode perder, mas se eu tiver mais alguma coisa para me mostrar aquilo quanto antes, eu acredito que seja algo benéfico e que pode ajudar muitas pessoas aí. Logicamente, a gente precisa estudar mais isso para ver essa aplicabilidade, ver se outros casos respondem dessa mesma forma, que aparecem com essa mesma alteração, tentar entender como é que essa dinâmica vascular da face funciona no caso de uma oclusão, mas eu acho que é um bom caminho aí para quem tiver interesse de fazer mais estudos desse no futuro. Aqui são as minhas referências que foram usadas no trabalho, tá bom? Desde lá do início até o final aqui. Espero que tenha sido uma aula em que vocês tenham aprendido algo e agradeço a atenção de vocês. Não, parabéns, Gabriel. Excelente. Nossa, você vê quanta coisa nova que dá para explorar com a termografia. Ela vai abrindo uma porta atrás da outra, né? Aí quando você vê, mas peraí, alguém já viu isso aqui antes?
Aí você estava ali meio triste, pô, ninguém viu, será que... Cara, você tem que ficar muito feliz com isso e publicar, porque você acabou de abrir uma porta nova de aplicação, né? Ali as imagens elas são muito claras, bem didáticas, ficou bem bacana, bem posicionado, bem focado, mesmo fazendo, né, dentro ali do consultório, às vezes um pouco corrido, tendo que fazer o procedimento, se preocupando com o paciente, mas tranquilo, vai lá, fez um clique bem feito, né? Vou chamar assim, um clique, né? O ultrassom até demora mais um pouquinho, mas posicionou, tal, clicou, gravou, põe a imagem ali, depois vai analisar, vai usar um método para ficar melhor o contraste da imagem, mas, e que nem se falou, é tão prático para usar, né? Numa situação tão grave como essa, e você mostrou muito bem o pós-operatório. Eu fico imaginando aqui, a gente já tem a situação na cirurgia plástica em relação aos vasos perfurantes, a circulação ali na hora da cirurgia, então está mais do que na hora de usar durante o procedimento, né, Gabriel? De uma forma simples, faz uma imagem antes do rosto, até para ver a distribuição térmica ali, faz o procedimento, você dá uma olhadinha depois, qualquer coisa, antes de liberar o paciente ali, mais 15 minutos, faz mais uma imagem, ou 20 minutos, confere essa evoluçãozinha, qualquer dúvida, de novo, não é tão simples, não é invasivo, né? Uma das coisas que a gente poderia pensar nesse caso, assim, eu fiquei me questionando, né? Será que meu raciocínio está sendo certo em cima? E o que pode ser um fator de confundimento, às vezes, nessa análise? O paciente que fez um procedimento, ele levou uma agulhadinha ali, então a gente espera que haja até uma reação local com aumento de temperatura, né? Por conta daquele estímulo. Só que se você observar na primeira foto, professor, se observar ali, a paciente ela já tinha vindo da dermatologista, ela já tinha feito a hialuronidase no consultório da dermatologia, enchuveirada, ou seja, ela tinha feito uma manipulação antes de vir no consultório comigo. E mesmo assim, isso não foi suficiente para, ao fazer um aumento, uma hipertermia naquele lugar, que me confundisse no diagnóstico. Então, assim, a vascularização foi tão comprometida que mesmo com a manipulação, né, eu consegui fazer uma imagem. Então, é possível fazer uma imagem pré- e pós-procedimento do paciente e já tentar imaginar se aconteceu alguma coisa durante o procedimento, mesmo com a manipulação do tecido? Por esse caso aqui, eu acredito que sim, entendeu? Não, e a questão isso vai vir com a experiência, né? Porque uma coisa a gente falar, publicar, mas sempre vai ter uma curva de aprendizado. Então, é só fazendo mesmo. O procedimento que não falta por aí é um atrás do outro. E à medida que quem for praticando o método e vai olhando, vai ver que uma hora, opa, isso aqui fugiu do padrão. O que aconteceu? Um hematoma, né? Aumentou a temperatura, diminuiu por uma isquemia. E aí a gente mesmo vai começar a perceber, né? E temos que correr rápido com isso, porque a inteligência artificial hoje já está na frente dos médicos, ainda identificando antes da gente raciocinar se tinha algum que eu tinha que olhar. Mas parabéns, Gabriel. Você... Obrigado, professor. Falando em preenchimento, você preencheu todos os critérios aí para o curso, atingiu todas as metas aí, né? E com louvor está mais do que preparado para usar a termografia e esperamos ver novos trabalhos, publicações aí nessa área que você gosta tanto, juntando o ultrassom com a termografia, né? Mostrando que um método não substitui o outro, mas que um pode ajudar o outro muito mais e somar cada vez, né? Sim. Mesmo com o Doppler ali que você botou e você vê a informação externa é fundamental, né? Parabéns, sim, Gabriel, e é isso. Se vemos numa próxima encontro. Obrigado. Mais uma vez agradeço pelo curso, como eu digo, foi realmente muito proveitoso, foi um curso de muito aprendizado ali, mudou minha prática do dia a dia. O problema é que a consulta vai ficando cada vez mais longa agora, né? Mas um longo melhor. E desejo sucesso aí para os colegas que estão assistindo e que virão nas próximas turmas aí também. Com certeza. Um grande abraço, Gabriel. Até a próxima. Tchau, tchau.